Olá, sejam todos bem-vindos aí mais uma tradicional live da City, né? Hoje para falar sobre tecnologia, né? Eu recebo aqui então o Leandro Volanic, né, Leandro? Ele é fundador da Manfin. A Manfin é uma startup aí que trabalha com inteligência de negócios, usa inteligência artificial para processar os dados e colocar na mão aí do gestor informações valiosas aí para que ele tome decisões mais assertivas no processo de venda, né? E é uma startup que já está em fase de aceleração, né? Então já está consolidada aí no mercado e cada vez avançando mais. E hoje a gente vai falar aqui sobre análise de dados para tomada de decisões de vendas. Seja bem-vindo, Leandro. Boa tarde, Márcio. Obrigado pelo convite aí para falar sobre um tema tão atual quanto esse, que é sobre como as empresas podem usar os dados a seu favor, né? Um assunto muito comentado hoje na mídia, tanto por segurança, pelo momento que a gente vive no Brasil também, e é um ponto oportuno para a gente falar agora com as empresas também. Sem dúvida, um momento aí de grande competição, a pandemia acelerou a transformação digital e a gente percebe aí que as empresas que tinham um pezinho na tecnologia, que tinham um pezinho no sentido de usar dados para tomar decisões, acabaram se saindo um pouco melhor, né? E o que é, Leandro, esse negócio de vendas baseadas em dados? É meio diferente, a gente já ouviu falar tomada de decisão baseada em dados, né? Mas o que é vender baseado em dados? Nada mais é do que a empresa poder utilizar aquilo que ela já possui, que são os dados, seja em formato eletrônico ou mesmo ainda analógico, pode ser uma ficha de cliente, um cupom fiscal, para estar tomando a decisão, ou seja, dando a ela ali possibilidades adicionais para aumentar a venda que ela já possui, conhecer melhor o cliente que já é consumidor da sua loja e inclusive planejar a parte comercial, o marketing dela, o estoque inclusive, né? Então é usar todo o vestígio de compra que o consumidor já deixa na loja a favor do próprio negócio dela. Entendi. Então ele tem que conhecer o cliente dele, os hábitos de consumo, para poder tomar decisão, é isso? Exatamente. Hoje, conhecer o cliente não é mais uma vantagem, é algo obrigatório para as empresas. A empresa que ela não conhece hoje o cliente dela, baseado de fato em informação, em dados, em números, com certeza o negócio dela não vai ter como evoluir daqui para frente. Essa pandemia mais do que provou do que você vender online, vender fisicamente, é necessário tomar a sua ação, sua estratégia em números, em dados, que de fato vão trazer resultado, né? Tirar muito do achismo do que o dono do negócio acha que é. Que ele acha que vende, né? Exato. Muitas vezes é totalmente o contrário do que ele está imaginando que o consumidor dele quer. Isso é muito comum. Eu vi um case uma vez de um e-commerce que eles lançaram um e-commerce e encheram de produtos eletrodomésticos, todos 110. Né? E aí eles descobriram que a maior parte do país tem uma estrutura de energia 220, né? Então, eles não conheciam os clientes para os quais eles queriam vender e acabaram oferecendo um produto errado, no momento errado, para a pessoa errada, né? E quando você tem dados, você começa a vender melhor, né? É muito comum, né, Leandro, o empresário achar que algum produto vende mais, né? E às vezes a mina de ouro está em outro lugar, né? Exato. Hoje, mais do que apenas grandes empresas só que trabalham com um fluxo muito grande de pessoas ou produtos, o pequeno empresário, principalmente, ele tem que ser muito assertivo em toda ação que ele vai tomar. Seja uma compra, seja uma estratégia comercial, seja o estoque que ele vai ter. Hoje, no próprio mercado nacional, as empresas de tecnologia que estão ajudando a principalmente planejar estoque e o comercial das empresas vem crescendo exponencialmente, porque as empresas viram essa necessidade de toda ação, desde uma compra, a cor do produto, o tamanho do produto numa peça de roupa, é baseado no que de fato os dados conseguem dar essa visão maior para o empresário, né? Do que vai vender ou não, né? Porque às vezes o cara compra produtos e eles ficam parados porque não tem demanda, né? Exato, e não ter demanda é dinheiro parado, né? É dinheiro parado. Inclusive eu vi recentemente uma afirmação baseada em dados, né, que a principal causa da falência de supermercados no Brasil é a má gestão de estoque. O cara compra mais do que vende naquele período e é muito comum, às vezes, o cara comprar também
em um prazo determinado e o produto não vender naquele prazo e ele acaba se alavancando, tendo que tirar dinheiro de outro lugar para cobrir aquele buraco, né? E aí que entra a tecnologia, né, Leandro? Leandro, fala um pouco da sua ferramenta lá, o que ela faz? Então, eu sei que é uma plataforma que ela entrega para o empresário ali, para o gestor, aqui os produtos que mais vendem, o momento ideal de, por exemplo, ligar para um determinado cliente. É mais ou menos isso, né? Mas como que ela faz isso? Ela usa o que para processar? Como é que ela processa? Como é que funciona esse fluxo aí? Porque daqui para frente é tendência esse tipo de produto, né? Todo empresário vai ter que ter na mão uma ferramenta que dê essa visão, né? Exato. A gente está trazendo para o mercado nacional um conceito que fora do Brasil já é muito utilizado, forecast, né? Previsão de vendas. Uhum. Ela nada mais é do que você usar a inteligência artificial, que é uma metodologia que utiliza vários cálculos matemáticos e estatísticos para te trazer informações que até então a olho humano você não consegue humanamente enxergar. Então, uma série de algoritmos, bases de dados que muitas vezes é necessário ser cruzados com outras, dados de clima, de economia, IBGE, localização, a gente vincula tudo isso aos dados históricos da empresa, os últimos 3, 4, 5 anos de informações e busca ali correlações. Por exemplo, no momento ali de frio em determinado mês, que produto que performou melhor historicamente quando a economia estava muito bem. Uhum. E aí a gente faz uma projeção pensando, a economia daqui 2 meses vai estar em tal rumo e o clima vai estar frio novamente. Então, o que hoje eu tomo de ação como empresário para preparar meu estoque, meu marketing e as campanhas que eu vou fazer. Então, a gente tem ajudado as empresas aí, seja varejo, agronegócio, indústrias, independente do porte delas. Basta que trabalhe com produto. Exato. Tendo um produto e tendo um consumidor que vai comprar novamente, a gente consegue auxiliar dando essa visão numa plataforma. Então, a gente fala ali, no mês de julho, esses são os clientes com maior potencial de compra, baseado na localização dele, o que ele já comprou, a tendência de compra do mercado. São esses os produtos nessa quantidade com essa probabilidade de comprar. Interessante. Inclusive, tem um caso legal da Amazon nos Estados Unidos que eles começaram a posicionar um produto próximo do cliente potencial de compra. Então, usando ferramentas como a sua, por exemplo, de IA, né, com inteligência artificial, eles começaram poxa, o Márcio tem tendência a comprar um celular esse mês. Então eu vou posicionar um celular que o Márcio tem tendência a comprar em um centro de distribuição próximo do Márcio, para caso ele compre, chegue rapidinho para ele. Então a Amazon lá nos Estados Unidos, que é um grande marketplace, né? Inclusive está atuando no Brasil agora, já usam essa tecnologia, né? Então os grandes estão fazendo isso, né? E recentemente eu vi algo também bem legal nessa mesma linha, que o Alibaba, né? Como é que é o outro nome do Alibaba? É o AliExpress. O AliExpress. AliExpress é para varejo, Alibaba é atacado. O AliExpress também está começando a estruturar centros de distribuição no Brasil para atender os clientes do Brasil. E isso é bem interessante, né? Porque os caras têm uma gama de produtos gigantesca. Na verdade, o Alibaba é um marketplace, né? Então tem milhares de microfabricantes da China que vendem lá, né? E como é que eles vão pegar produtos dos fabricantes? Do nada, né? Sem uma análise e trazer para o Brasil. Custa caro trazer para o Brasil. Então, eles usam esse tipo de inteligência para posicionar só o que realmente vai vender, para que eventualmente não tenha que voltar e tudo mais, né? Então, é bem interessante esse tipo de ferramenta que já estão usando, né? E o interessante é que o que a IA, a inteligência artificial, auxilia ainda mais, porque de modo natural, o BI e o CRM, que é natural as empresas já estarem utilizando elas, ele não consegue tratar esse volume de informação. Porque é mais do que você olhar apenas dados históricos, né? Você muitas vezes não é apenas o teu produto, o teu segmento. Você tem que olhar um pouco para fora, ter uma visão maior do que está acontecendo fora da sua empresa também. Porque o clima influencia, exato, o clima, por exemplo. O clima, a localização do teu cliente, o bairro do teu cliente. Uhum. A gente fez um trabalho com uma pequena rede varejista de óticas na mesma cidade. Eles têm 4 óticas na mesma cidade. 3 delas na mesma avenida, inclusive. Uhum. 2 não dá 300 metros de diferença. Mas o padrão comportamental que cada loja tem é completamente diferente. Vendia produtos diferentes? Totalmente diferente.
Mas a forma do comercial e do marketing era tratado igual para as 4. Mas o que motiva um cliente a cruzar a cidade, talvez, para ir em uma das lojas que está mais longe do que uma perto da casa dele? Então, é quando você olha isso com inteligência artificial, com dados variáveis, que você consegue enxergar o porquê das coisas. Existia, por exemplo, nessa rede essa pequena varejista ali, um determinado produto que saía demais. Por isso que motivava as pessoas a cruzar a cidade para comprar. Então, quando o empresário tem essa informação, ele pode talvez multiplicar produtos que vendem organicamente muito bem nas demais lojas. Mas como que ele analisaria isso sem ter essa análise de dados, né? Legal. Então, os caras saíam de um lugar muito longe, passavam por outras lojas da rede, mas iam até aquela só para comprar aquele produto. Exato. E deixava muitas vezes, quantos não deixaram de comprar esse produto por ter que fazer isso, ir no concorrente. Por estar longe, né? Exato. Distância, né? Hoje, distância é um dificultador muito grande para o varejista, né? E hoje o nosso associado aqui, pequeno empresário, lojista ali da esquina, que tá pensando em como vender mais, em como otimizar o seu trabalho, e esse cara só tem um sistema de gestão, né, onde ele usa para fazer as vendas do dia a dia, fazer as notas fiscais. Como que ele começa, Leandro? O que ele começa a organizar ou separar para que ele consiga um dia, por exemplo, ter uma ferramenta como a que vocês oferecem lá, ou outras ferramentas do mercado, para poder ter essa mesma visão? A primeira coisa que o gestor ele precisa criar a cultura de dados e inovação dentro da empresa. Certo. Não é apenas sair já querendo utilizar uma ferramenta, ele precisa se conscientizar de que ele precisa deixar talvez um feeling natural que ele tenha de gestor de lado um pouco e olhar e confiar naquela informação que vai sair para ele dos dados. Então ele precisa ter essa cultura primeiro e a partir disso com pequenas ações, por exemplo, anotar o telefone de um cliente, anotar o porquê ele comprou um presente na loja, talvez. O motivo pelo qual ele veio. Exato, coisas que muitas vezes é deixado de lado, mas que o vendedor em si ele sabe o porquê daquilo, né? Dá para criar uma lista, por exemplo, os motivos, né? Dá para criar umas 3, 4 opções, né? Veio comprar por quê? Presente, sei lá, viagem, né? E aí ele começa a organizar aquilo, né? Exato. E aí numa própria planilha do Excel ele já pode ir lançando essa informação e ele já consegue fazer campanhas, comercial, fazer um pós-venda baseado em dados, né? Tá. Leandro, então aquela prática comum dos empresários aí de ter um cliente padrão no sistema de vendas dele é furada, né? Hoje é totalmente furada. O cara entra lá, vai vender só cliente padrão, cliente padrão, cliente padrão. Se o cara quer ter uma visão melhor no futuro, ele tem que pegar pelo menos alguma informação do cliente, né? Pode ser o CPF, que hoje é muito comum para fazer a nota, mas alguma coisinha tem que pegar, né? Algo adicional é vital hoje, né? Porque nós mesmos como consumidores, né, Márcio? A gente gosta de um atendimento personalizado. A gente muitas vezes aí, vários serviços, streaming, a gente migrou talvez da televisão convencional para serviços de streaming, porque é algo personalizado para o que a gente gosta. Se a gente como consumidor pensa assim, quanto mais o nosso cliente pensa também. Então a gente tem que mostrar um diferencial, tem que mostrar que conhece ele e que vai conseguir atender aquela necessidade particular dele. Então seja se ele tem um cachorro, se ele tem filho, se ele tem pais, o porquê ele está comprando. A gente até ouviu semana passada de uma grande rede nacional do quão preocupada ela está com isso. Eles vão passar a aplicar dentro do e-commerce deles. Se você clicou, por exemplo, ali em um pacote de ração para cachorro dentro do e-commerce deles, vai pedir qual o nome do seu cachorro dentro do produto e vai armazenando essa informação. Relevante talvez não seja, mas o consumidor ele vai se sentir muito mais atraído à loja, à empresa, de que eles estão olhando o particular dele, né? E é interessante, né? O cara acaba se sentindo especial, né? Quer saber até o nome do meu cachorro, né? Isso é bem legal. E pode ser que isso também seja usado lá na frente como mais uma informaçãozinha para compor aí uma tomada de decisão, né? Talvez os nomes de cachorros das pessoas digam alguma tendência, algum tipo de perfil de consumo. Talvez quem tem o nome, sei lá, Xuxinha, então um cachorro pequeno. Quantas Xuxinhas tem na base, né? Quanto eles devem investir nesse tipo de cachorro pequeno, vai ter produto, vai comer ração menor, vai consumir outros tipos de produtos como roupinhas.
Agora, se o nome sei lá, Rex, daí já parece que é outro tipo de cachorro, né? Então acaba tomando uma decisão, pode apontar uma decisão diferente lá na frente, Sim. né? E o interessante é que a gente vê que não é só os pequenos e médios, são empresas multinacionais que estão se importando com isso. Informações básicas que a gente vê que nós, como consumidores, gostamos de falar. Quem não gosta de falar do seu cachorrinho, por exemplo, né? Sim. E é uma informação vital que pode mudar o rumo de uma compra, né? Então são coisas simples que tanto pequeno, médio, grande ele consegue implantar na sua rotina diária, né? Tem que olhar os dados, né? Outro dia eu estava assistindo uma palestra do CEO do McDonald's, né? E ele falou duas coisas bem legais lá, duas conclusões que o McDonald's chegou analisando dados e comportamento, hábito de consumo dos clientes, né? Uma delas foi com relação à tecnologia. Então, tá, ok. É um caminho sem volta, investir em tecnologia, ter um aplicativo próprio de pedido de comida. Tem que existir essa estrutura toda. Mas eles descobriram também, quando eles analisaram os dados, que existe um perfil de consumidor deles mais idoso, existe, que não sabe mexer no aplicativo, que prefere um atendimento personalizado. Então, além de investir em tecnologia, além de investir em totens de autoatendimento, hoje você vai no McDonald's, chega lá, você faz o pedido, você não vai mais no caixa, né? Aqui em Cascavel mesmo, eles reduziram os caixas ali, né? Mas eles ainda estão mantendo um caixa. E nessa análise, além de identificar que eles precisam ter alguém ali para atender esse público que não usa tecnologia, eles perceberam que eles têm que ter um perfil de pessoa especial. Tem que ser o cara que fala: ô, dona Maria, tudo bem? Que bom que você veio aqui hoje. Tava com saudade da última vez que você veio, sei lá, quinta-feira, terça-feira. Então, tudo isso aí analisando dados. Outra informação interessante que eles concluíram ali, que inclusive foi uma virada grande de chave no marketing do McDonald's no Brasil, foi com relação ao nome, né? Então, essa mudança do nome aconteceu só no Brasil. Só no Brasil. Eu me lembro dele contando no vídeo que quando ele teve que ir lá para os Estados Unidos explicar por que ele tinha mudado o nome do Mac, né? Diz que ele sentou na mesa e o interlocutor dele, né, sei lá quem que é, o chefe lá, né? Falou: cara, me explica essa bagunça aí, né, para tentar entender, né? Eles percebem, olha que interessante, né? Analisando dados de redes sociais, então o que eles fizeram? Botaram um robô para ler as redes sociais todas, né? E eles perceberam que as pessoas não falam McDonald's, falam Mac. Só falam Mac, entendeu? Vamos no Mac hoje? Fui no Mac, vou no Mac, né? É Mac. E isso acaba sendo um tipo de nome carinhoso, né? Quando você vai chamar, por exemplo, você tem um irmão chamado Guilherme, por exemplo. Você chama ele de Gui, né? Que é carinhoso. Ô Gui, vem cá, vai, né? Então eles sacaram isso aí lendo os dados e do nada pegaram a unidade de São Paulo lá, do nada, sem avisar ninguém, simplesmente mudaram a marca. Tiraram o McDonald's e colocaram só Mac. Aquilo virou um rebuliço. Até pesquisem, quem está nos assistindo aí, pesquise nas redes sociais aí sobre a mudança da marca do Mac, que virou só Mac e tudo mais. É bem legal. A mídia naquele dia ficou maluca. Diz que a assessoria de imprensa do McDonald's no Brasil não aguentava de telefone. Todos os jornais ligando. O que aconteceu que mudou o nome? Achando que houve um rompimento entre o Brasil e o resto do mundo. Sei lá o que eles pensaram, né? Mas pegou muito bem isso aí, porque fazia sentido, né? A história do Gui, né? Gui, do Guilherme, né? As pessoas têm um afeto por aquilo ali. Então, tudo isso aí baseado em dados, né? Então faz bastante sentido, né? As empresas começarem a se organizar, né? Então, quem tem um sistema de gestão já vai criando uma planilha. Igual você falou, vai anotando ali o motivo pelo qual a pessoa veio na loja. O que mais, Leandro, assim, que os empresários podem começar a se antenar, assim, para começar a preparar o terreno para um dia poder olhar e falar: caramba, vou investir nesse produto aqui porque vende mais em agosto, no frio, sei lá. Né? O que mais que eles podem... São essas pequenas atitudes, como tu comentou do Mac, né? Foi uma repercussão nacional e mundial, claro, mas é uma ação que um pequeno varejista também poderia tomar localmente. Entender o que o consumidor dele está falando sobre a própria marca, né? Poderia estar anotando, seja uma pesquisa, seja uma intenção.
Então, são atitudes que grandes empresas hoje tomam, mas que pequenos locais também conseguem, né? Não é algo custoso para ele fazer. Sim. Basta querer. perguntar, né? Exato. E além dele ter essa informação básica, é manter esse contato diferenciado, né? A gente vê que muitas vezes a gente recebe no WhatsApp alguma mensagem muito padrão das lojas, né? Parece que foi mandado uma lista de transmissão para todo mundo. Né? Eu quando recebo, eu nem respondo nada. Simplesmente vejo que é algo genérico e Os descarto. próprios tabloides aí de mercado, de ofertas, né? É tudo generalizado, parece que para a cidade inteira, né? Mas a gente vê que numa mesma cidade os bairros têm poder de compras e tendências diferentes. Então, uma outra atitude bem interessante do gestor olhar é tentar individualizar um pouco o cliente dele, né? Entender de que bairro que ele é, o que ele tem próximo, por que ele às vezes cruza a cidade para vir nessa loja. É coisas que talvez não esteja tão palpável assim no primeiro momento, mas é procurar por meio de dados, estudar a localização da cidade, o que tem próximo àquela empresa, talvez até para abrir uma nova franquia, né? Dentro da própria cidade ou outra cidade. Né? Olhar em dados. Hoje tem grandes institutos de pesquisa que recebem milhões para fazer esse tipo de pesquisa. Mas o empresário, ele localmente, ele consegue fazer. Consegue identificar, né? São coisas simples. Por exemplo, imagina que você está pedindo uma pizza. Isso acontece às vezes comigo, né? Eu faço o pedido de uma pizza, atrasa. Sei lá, deu um problema no dia. É normal, né? A gente entende. O restaurante tem os seus detalhes internos lá. Tem um motoboy que às vezes muito lugar para ir e atrasa. E aí o cliente liga e reclama, né? Pô, se o cliente reclamou, tem que ter uma forma de você fazer um xizinho no cadastro dele para no próximo pedido cuidar para não atrasar, né? São detalhes, né? Você fala, putz, esse cliente aqui atrasou 2 horas o pedido dele na última vez. Vamos tentar entregar em 20 minutos hoje? Faz um especial, entendeu? Né? Só que para isso tem que ter uma organização. E o sentimento que eu tenho, isso é muito normal, inclusive, né? É por isso que a gente está aqui falando disso, para que as empresas percebam que há valor nisso, né? O sentimento que eu tenho é que não há nenhuma organização no geral, né? As empresas simplesmente lançam os pedidos, igual a gente falou antes, colocam lá cliente padrão, não identifica, não sabe quantas vezes aquele cliente já comprou. E, Leandro, além de vender de forma mais assertiva, ou melhor, antes de perguntar isso que eu comecei a falar, quero te perguntar. Você teve algum case assim que deu um upside expressivo nas vendas? Tipo, o cara vendia, por exemplo, 100 mil e aí implantou lá a ferramenta, processou os dados, começou a dar para ele uma visão mais aguçada do que vende, o que não vende, quando vende, para quem vende. E o cara teve um upside de 100 mil, foi para, sei lá, 100 mil, 130 mil, assim. Algo nesse sentido, você tem algo para compartilhar? A gente tem um case bem interessante com... Ele é um sistema... Não precisa citar nome. É um banco, né? Que a gente trabalha, um sistema financeiro. E eles tinham ali em determinada cesta de compras mensal e das metas deles, muito cancelamento no mês 2 desse produto, desse seguro. O que a gente conseguiu encontrar, apesar de ser uma empresa aí bem tecnológica já, mas o principal motivo que o consumidor, quando ligava na central e cancelava, era produto não aderente. O que é o produto não aderente que a gente encontrou? Ele comprou no momento, porque ele precisava do cartão, mas por conta de não ser o perfil dele, do momento de vida que o cara ali tá, ele cancelava. E por que cancelava no mês 2? Muitas vezes ali o vendedor, quem fazia o operador deles, vendia, por exemplo, um seguro de vida para quem já tinha um plano de seguro de vida externo. Ou um plano de saúde, um seguro de plano de saúde para quem tinha plano de saúde particular. Vendia talvez um seguro residencial para quem morava em casa de aluguel. Então não fazia sentido, ele cancelava. A gente passou a entender, a gente fez inclusive no primeiro momento um formulário que o operador ele preenchia junto com o cliente e acabava indicando o produto mais aderente para ele. A gente reduziu ali em 2 meses 18% a taxa de cancelamento geral dessa unidade de seguros e 56% de redução em produto não aderente. Mostrando o quanto que você ofereceu o produto certo para o padrão e o perfil certo de pessoa dá resultado. Isso se fosse colocar proporcional à rede inteira dessa empresa, seria o mesmo que ele manter 11 mil
clientes ativos a mais todo mês na base de dados dele. Interessante. Tudo isso aí por entender o porquê que as pessoas cancelavam, né? Aí o que aconteceu? Começaram a selecionar o cliente, é isso, né? Exato. Não vende mais para qualquer um, né? 3 perguntas básicas que numa roda de conversa você em 30 segundos consegue ter de informação, mas que era vital para o tipo de serviço que eles prestavam. Legal. E quanto não reduziram de custo, né? Do processo de venda, né? Custo, venda, transtorno e a fidelização da marca, né? Quando a gente cancela um produto, fica muitas vezes aquela má impressão da empresa, né? O cara fica, putz, cancelei lá com os caras. Eu já tive com eles, não vou contratar mais, algo assim, né? Fica aquela mancha. Pode ser que tenha outros produtos bons, aderentes, que acaba não sendo contratado porque tem esse resquício, né? Exato. Legal. E o gestor, então, dentro de uma ferramenta dessa, por exemplo, ele consegue ter decisões mais assertivas nas vendas, mas também em outras áreas, né? Como no marketing, por exemplo, é isso? Exato, tanto na ele parte... direciona, né? Não apenas no comercial, que é aquela ação já de falar como cliente, mas o próprio marketing ele pode segmentar, pode ver o que vai mais sair nessa semana, por exemplo, de produtos, área, localização, e direcionar um Google Ads, um Facebook Ads, especificamente para aquele público dele. Não vai ser uma campanha geral por cidade, apenas para qualquer tipo de produto, né? Hoje tem agências aí de marketing e publicidade que ele consegue subir, por exemplo, a lista de clientes ali no Google Ads e direcionar um anúncio em específico para aquela pessoa e produto. Legal. Estou anotando aqui. Eu já consegui pegar 3 pontos aqui que a tomada de decisão baseada em dados ali faz sentido, né? O estoque, então a empresa vai conseguir controlar melhor o estoque, porque não vai comprar coisa que não vende, o estoque não vai ficar parado, então vai ter uma redução de custo e vai ter uma compra mais inteligente, certo? Exato. Legal. Vai conseguir ter um marketing mais direcionado também, porque, por exemplo, se eu sei com base em dados, né, não é achismo, né, com base no histórico meu de vendas, que no mês de julho não faz sentido fazer propaganda de sorvete, eu não vou gastar dinheiro com marketing, é isso? Isso mesmo. Show de bola. Vai além de redução de custo, é ser assertivo na ação que vai fazer no marketing, né? A gente sabe que o departamento hoje de marketing das empresas é um dos que mais tem custo, né? Tanto fixo quanto em anúncios, né? Então você tem que ser assertivo, tem que usar muito bem esse recurso ali dentro para trazer mais cliente, né? Perfeito. E aí acaba que tem uma terceira vantagem aqui, que seria a redução de custo de forma geral, né? Porque se eu sei que um produto não vende para o Márcio, eu não tenho por que colocar um vendedor para visitar o Márcio ou para ligar para o Márcio, certo? Então acaba tendo uma redução de custo na estrutura da empresa também, né? Além do custo também, algo bem interessante que a gente conseguiu encontrar com uma empresa que ela estava muito bem definida como comercial e como marketing deles. Porém, ela queria entender o porquê que determinados vendedores performavam melhores do que outros ali dentro. Então, no próprio custo e na gestão de pessoas, você consegue, quando olha dados, o porquê que aquele vendedor vende tão bem todo mês. E esse outro está tanto tempo comigo, ele não evolui, talvez, não tem aquela recorrência de cliente. O ticket médio que ele vende é muito baixo também. Você consegue enxergar essas informações com dados, né? Mas precisa ter essa cultura e a ciência que tem que ter a mudança ali dentro, né? Legal. E essas informações elas são todas personalizadas por empresa, né? Existe um dashboard padrão, assim, uma apresentação padrão, que o cara vem e tem lá, sei lá, XMLs de notas emitidas. O cara tem 5 anos de histórico de nota emitida. Imagina um varejista qualquer aqui. O cara tem 5 anos de nota emitida. Ele importa isso para dentro da sua ferramenta e aí tem ali um dashboard padrão que vai entregar para ele as principais informações, ou isso é personalizado por empresa? Como é que é essa entrega? Porque varia muito, né? Os dados são os mesmos, né? Nota fiscal, certo? Para toda empresa, né? Mas cada uma tem um problema, né? Uma quer vender melhor, a outra quer enxergar como direcionar o marketing, a outra quer, por exemplo, esse último exemplo que você citou, entender por que o vendedor A não vende tão bem quanto o vendedor B. É bem específico cada trabalho, né? A gente, apesar do insumo principal ser pedidos, nota fiscal de venda da empresa, mas a gente tem ciência que nenhuma empresa, mesmo do próprio segmento, é igual a outra. Então a gente personaliza muito isso dentro da plataforma, tem dashboards diferentes, visões diferentes de acesso, inclusive, e procura entender no primeiro momento, quando a gente faz o onboarding, que é aquele primeiro contato com a ferramenta,
qual é a principal dor que ele quer resolver. E a gente conduz o cliente ao sucesso ali dentro. Seja com personalização, seja como alcançar esse objetivo que ele quer dentro da ferramenta, né? Então e principalmente nos algoritmos, né? Cada empresa tem ali um sistema diferente de trabalhar e a gente, como empresa, como Manfin, hoje fica responsável por entender e transformar isso em estatística, né? Esses algoritmos, pessoal, para quem está nos assistindo aí, são algoritmos de inteligência artificial, né? Então, a gente está falando aqui meio superficialmente, mas existe todo uma tecnologia robusta por trás disso, por debaixo disso tudo, que é o que processa, o que dá a visão toda ali, né? Isso é bem legal. Bacana, então a gente falou hoje aqui, a gente está indo para os finalmente já, Leandro. Falamos hoje aí, pessoal, sobre a importância da tomada de decisão baseada em dados. A gente já bateu nessa tecla aqui outras vezes aqui na nossa live semanal da City. E hoje, bem focado aí em vendas, em varejo mesmo, para mostrar a importância aí dos empresários começar a se organizar mais com relação aos dados, ao armazenamento, para ter informações do cliente, entender os hábitos de consumo e tomar decisões mais assertivas, né? Que o mundo está bem concorrido, a gente já viu aqui que citamos vários exemplos do McDonald's, da Amazon, né? Do próprio Alibaba, que concorre aqui com o nosso varejista local, que estão usando já tudo isso, pessoal. Então, faz muito sentido aí buscar, correr atrás de informação, ver como é que faz. Nós aqui da Associação Comercial estamos à disposição aí para poder auxiliar nessa transformação digital, inclusive é um dos nossos compromissos aqui. E também fica bem evidente aqui, através da figura do Leandro, né, da Manfin, o quanto a nossa região oeste do Paraná vem se destacando com relação à tecnologia, né? Então, hoje a gente já tem empresas de tecnologia dos mais variados tipos, né? Tem a sua startup que trabalha com inteligência artificial para vendas, para negócio, né? Para otimizar todo esse processo. Tem o nosso colega lá, o Leonardo, né? Da Customer X, que trabalha também na retenção de clientes, é uma plataforma tecnológica que ajuda o empresário a reter mais clientes. Então, a gente está vendo pipocar uma série de coisas legais aqui, de empresas de produtos interessantes na região oeste do Paraná, principalmente em Toledo, né, que vem se consolidando aí como o principal polo de tecnologia aqui no oeste do Paraná, e certamente aí teremos um futuro brilhante aí para a nossa região. Leandro, obrigado pela participação. Faça aí suas considerações finais. Márcio, a gente agradece aí poder falar um pouco sobre esse tema, né? A gente ama falar sobre dados, aí tá na veia isso já há vários anos e tem a felicidade hoje de poder aí estar ajudando empresas a ter a necessidade, ver como ela pode usar essa informação e melhorar a performance dela e conhecer o cliente, né? Pouco sabe um pouco da nossa história passada e como que a gente chegou hoje na Manfin, mas a gente sempre teve o desejo de ajudar as empresas a conhecer o consumidor dela, né? Mas para ela conhecer, ela precisa ter dados, ter essa informação, e aí que a gente surge com esse produto, né? Então é vital ainda mais aí nesse período pós-pandemia, muito em breve se aproxima, como o consumidor mudou, evoluiu, o quanto que ele foi para lojas virtuais, né? E aí o comércio local precisa novamente ficar forte e conhecer o seu cliente. Ele não pode, como tu comentou sobre o Alibaba ou o AliExpress, né? Eles usam já dados para atrair o consumidor dos pequenos varejistas. Então, os pequenos varejistas também precisam sair à frente agora e conhecer de fato o seu consumidor. E aí, desde ações simples, como a gente comentou, ele já pode começar amanhã mesmo cedo a tomar essas ações, né? Isso aí. Obrigado. Dados é o novo ouro, então. É isso, né? É o novo ouro. Maravilha. Com certeza. Fica aí a frase final, pessoal. Dados é o novo ouro. Quem quiser mais informações sobre a plataforma do Leandro, pode entrar em contato com a gente aqui. Você pode deixar nos comentários aí que a gente vai estar respondendo também. E é isso. Obrigado a todos que assistiram aí. Obrigado, Leandro. Até a próxima, pessoal.